Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre algo extremamente importante que está acontecendo no nosso país. Esse embate entre o Elon Musk, que é o dono aqui da SpaceX, da Tesla, Twitter, que agora é o X, contra a justiça brasileira na figura aqui do Alexandre de Moraes. Se você não está sabendo, já tem um grande escândalo em cima disso. E eu vou trazer para a nossa mesa esse tema, fugindo um pouco do que a gente geralmente aborda aqui no nosso canal, porque isso aqui é algo urgente. É algo que tem o poder de destruir uma sociedade se uma determinada agenda seguir com o seu curso, com o que foi planejado. É o seguinte, eu tenho aqui o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é o meu ponto de vista. E tem muita gente que é contra o meu ponto de vista e que não concorda comigo. E isso é extremamente saudável, porque numa sociedade saudável é importante que a gente tenha pluralidade de pontos de vista para que a gente chegue no ideal, ou seja, no que está no campo das ideias, no que ainda está no metafísico, o que é perfeito. Para que isso aconteça, a gente precisa ter uma pluralidade de pontos de vista. E eu não quero que o meu oponente, a pessoa que está contra o meu ponto de vista, que essa pessoa seja bloqueada, que essa pessoa seja calada por intermédio de instrumentos de poder aqui do nosso país. Eu não quero que isso aconteça. Mas, infelizmente, a gente tem visto muitas vozes sendo caladas, principalmente dentro de um grupo de pensamentos. Essas pessoas estão sendo caladas e isso é extremamente prejudicial para a nossa sociedade, para o nosso país e para o mundo de uma maneira geral. Vamos lá, para dar corpo aqui para o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui para a gente uma linha do tempo, para você entender exatamente o que está acontecendo e para onde isso está caminhando, porque a gente está na iminência de uma grande rede social, onde tem várias vozes de todos os lados, do lado direito, do lado esquerdo, do lado do centro, de cima, de baixo. Essa rede social que é o X, o antigo Twitter, está na iminência de repente, algumas horas, alguns dias, de repente, até no momento que eu publicar esse conteúdo, essa rede social não esteja mais funcionando. Porque a justiça do nosso país já está trabalhando para bloquear, para impedir que essa rede social funcione no nosso país. Tudo começou com a publicação do Alexandre de Moraes lá no Twitter, no dia 11 de janeiro de 2024, onde o Alexandre de Moraes colocou aqui, parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. E olha o que o Elon Musk comentou aqui. Why are you demanding so much censorship in Brazil? O que isso significa? Por que você exige tanta censura no Brasil? E a partir desse momento, está travada uma guerra entre o Alexandre de Moraes, que está representando aqui a justiça brasileira, e o Elon Musk, que está representando o Twitter. E essa guerra entre os dois já se tornou pública e daqui a pouco eu vou trazer exatamente o que está acontecendo a partir desse momento que o Elon Musk publicou esse repost, esse comentário naquela publicação do Alexandre de Moraes. Mas o fato é que a gente precisa entender o que está antes. Por que o Elon Musk falou sobre censura aqui no Brasil? Por que ele falou isso, hein? Essa aqui é a grande questão. E ele falou sobre a censura aqui no Brasil muito por conta do que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Vamos dar corpo aqui para esse entendimento. Existe um caso nos Estados Unidos chamado Twitter Files, que são arquivos, e-mails trocados entre a antiga gestão do Twitter e políticos lá dos Estados Unidos. Assim que o Elon Musk comprou o Twitter, em 2022, ele teve acesso a essas informações e, automaticamente, ele liberou essas informações a público, o que gerou um grande escândalo, porque o teor das mensagens que estavam acontecendo entre os políticos e o Twitter era sobre censura, porque o corpo dos e-mails trocados entre os políticos americanos e o Twitter era sobre censurar a direita nos Estados Unidos, censurar os conservadores. E a grande pergunta que a gente faz trazendo para a nossa realidade é o seguinte, será que o Elon Musk tem também o Twitter Files do Brasil? Ou seja, troca de mensagens que tem a ver com censura aqui no nosso país? E ele tem essas informações e quem publicou isso recentemente foi um jornalista lá dos Estados Unidos falando sobre a censura no nosso país. Preste atenção nessa matéria aqui. No dia 3 de abril de 2024, o jornalista norte-americano Michael Shellenberger publicou uma suposta troca de e-mails entre funcionários do setor jurídico do X, do Twitter do Brasil, entre 2020 e 2022, falando sobre solicitações e ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos
dos seus usuários. As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do judiciário brasileiro solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo. Ou seja, o que isso significa? Todo mundo que publicava alguma hashtag sobre o processo eleitoral aqui no nosso país, batendo de frente contra o processo eleitoral, que muita gente pede a volta do voto impresso aqui no nosso país, todo mundo que publicava alguma mensagem no Twitter com esse teor, automaticamente o Twitter repassava isso para o judiciário brasileiro e a partir daí começaria uma perseguição para vasculhar a vida dessa pessoa que está publicando contra o processo eleitoral no nosso país. E o Shellenberger criticou especificamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticando-o por liderar um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil. Ou seja, quem é o chefe, quem é o líder desse movimento de repressão à liberdade de expressão no nosso país, segundo o Shellenberger, é o Alexandre de Moraes. Segundo o Shellenberger, Moraes emitiu decisões pelo TSE, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, que ameaçam a democracia do Brasil ao pedir intervenções em publicações de membros do Congresso Nacional e dados pessoais de contas, o que violaria as diretrizes da plataforma, do Twitter. Todo mundo tem o direito de proteção dos seus dados. O que está acontecendo aqui é uma violação desse direito à proteção dos dados. Ou seja, o Elon Musk tem em mãos documentos que provam que a justiça do nosso país, liderada por Alexandre de Moraes, executou um plano contra a liberdade de expressão de um grupo de pessoas que falava contra o processo de eleição no nosso país. O que é totalmente comum uma pessoa questionar um processo eleitoral do seu país. Mas aqui no nosso país, pelo menos na última eleição, isso não poderia ter acontecido porque tinha alguém ali travando esse tipo de mensagem. O que é extremamente esquisito, porque se a pessoa está tentando calar uma mensagem, é porque essa mensagem, de repente, tem algum teor de verdade ali por trás. E agora está acontecendo isso aqui, ó. O Musk desafia Moraes e diz que pensa em fechar o Twitter no Brasil. O empresário, dono do Twitter, falou que não vai manter restrições que possam ser impostas pela justiça brasileira a perfis de usuários na rede social, que pode perder receita, mas princípios importam mais do que lucro. Olha que mensagem importante. O que está acontecendo aqui? Ele está recebendo pressão do Alexandre de Moraes para bloquear algumas contas, bloquear algumas mensagens. E ele está dizendo, cara, eu não vou fazer isso, eu posso perder receita, não acatando a decisão da justiça, mas eu não vou passar por cima dos meus princípios. E para quem conhece a história do Elon Musk, por exemplo, eu indico que você leia esse livro aqui, ó, Elon Musk, por Walter Isaacson. Esse é o livro que conta a história do Elon Musk, mostra muito como que é a mentalidade dele. Quem escreveu esse livro do Elon Musk foi o mesmo cara que escreveu aquele livro que está ali atrás, tá vendo, ó? Do Steve Jobs, e ele também escreveu a biografia do Albert Einstein, nada mais nada menos do que uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade. E nesse livro, o autor mergulha fundo na mentalidade do Elon Musk e mostra a força e a determinação e os princípios do Elon Musk. O cara não é um bilionário à toa, ele construiu soluções que tiram a humanidade de um patamar e colocam a humanidade em um outro patamar. Haja vista a SpaceX, que a própria NASA utiliza os foguetes da SpaceX do Elon Musk, tem a Tesla, que são os carros elétricos, tem a Starlink, que é a própria internet do Elon Musk. É um cara que desenvolve produtos disruptivos para a humanidade. E você acha que esse cara vai abaixar a cabeça para o Alexandre de Moraes? Eu acredito que isso não vai acontecer, mesmo que isso custe tirar o Twitter do ar aqui no nosso país, que é exatamente o que está acontecendo. Essa é a briga e o Alexandre de Moraes já solicitou a Anatel para tirar o Twitter do ar e o Elon Musk já está falando, olha galera, vocês vão ter que usar VPN aí no Brasil se vocês quiserem utilizar o Twitter, porque se depender da gente, o Twitter para de funcionar, mas não vai acatar as mensagens do Alexandre de Moraes. Olha essa matéria que saiu aqui na Revista Oeste, agora no dia 7 de abril, a Anatel está prestes a obedecer a Alexandre de Moraes e retirar o Twitter, o atual X, do ar. A agência aguarda apenas uma ordem judicial para seguir com o procedimento de
tirar o Twitter do ar aqui no nosso país. Nessa matéria aqui a gente vê que o Musk incentiva brasileiros a utilizar VPN para contornar a proibição ao X. Dono do ex-Twitter, o X, sinaliza que a rede social pode sair do ar no Brasil e que é preciso utilizar o recurso que permite navegar de forma privada e continuar a ter acesso à plataforma, como se faz na China. Por exemplo, na China não funciona. E para utilizar o X lá na China, tem que ser via VPN. E ele deu até instruções de como é que faz o download, como é que instala isso no celular, no computador, para continuar utilizando a plataforma, caso essa decisão do Alexandre de Moraes vá para frente de derrubar o Twitter aqui no nosso país. E aqui é onde o pau quebra, meus amigos. Presta atenção nessa matéria aqui. Diz o seguinte, ó, o Elon Musk falou o seguinte: Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment, diz Musk. O dono da plataforma do Twitter afirma que irá revelar em breve todas as exigências do ministro à plataforma que violam as leis do Brasil. Ou seja, segundo o Elon Musk, ele tem em mãos provas que mostram que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, violou leis do Brasil. E o negócio está pegando fogo, meus amigos, porque a partir de agora a gente está vendo vários movimentos tentando manchar a imagem do Elon Musk aqui no Brasil. Como, por exemplo, a Choquei. Você lembra da Choquei? Daquele caso polêmico da menina que se suicidou muito por conta das publicações da Choquei? Dentro do próprio Twitter, a Choquei publicou essa informação aqui, mostrando a imagem do Elon Musk bebendo bebida alcoólica, mostrou aqui do lado o que parece ser alguma coisa relacionada à cocaína, linkando a imagem do bilionário com toda essa maluquice, né? E no texto aqui você vai ver que realmente é um texto para sujar a imagem do Elon Musk. E isso aqui é muita coincidência, né? E agora, nesse exato momento, o Moraes, Alexandre de Moraes, inclui o Musk em inquéritos das milícias digitais. Olha a narrativa sendo criada aí, né? E eu vou te dizer qual é o problema desse inquérito das milícias digitais, porque isso pode respingar em várias outras pessoas. Decisão determina que dono do Twitter se abstenha de desobedecer ordens judiciais. Se perfis suspensos voltarem ao ar, a multa é de R$100 mil por dia. Ou seja, tem vários perfis que foram suspensos por conta da determinação da justiça brasileira e que se o Musk liberar esses perfis para eles voltarem a ficar ativos, a justiça brasileira vai dar uma multa de R$100 mil por dia por perfil que for liberado. E quem você acha que vai ganhar essa batalha? O Elon Musk ou o Alexandre de Moraes? Deixa aqui nos comentários. Mas o fato, meus amigos, é que isso mostra como que a justiça brasileira, como que alguns órgãos, como que algumas esferas do poder aqui do nosso país, eles trabalham para calar a voz de algumas pessoas. Pessoas que, entre aspas, são ameaça para a democracia do nosso país. Só que fazendo isso, eles estão se colocando acima da democracia, com atitudes antidemocráticas. É exatamente isso que está acontecendo. Isso é um problema grave, porque várias outras vozes podem estar num processo de serem caladas também. Todo mundo que se levantar para questionar o que está acontecendo na justiça no nosso país está se transformando num alvo. E dessa forma, você que está aí do outro lado acompanhando vários materiais aqui na internet, na TV, em vários lugares, de várias mídias, você vai ser o maior prejudicado, porque você vai ser obrigado a receber apenas uma informação, apenas um viés que está dentro de uma agenda. Historicamente, isso sempre prejudicou a raça humana, porque é a partir dos debates, da pluralidade de pontos de vista, de ideias, de opiniões que a gente consegue avançar. E se eles conseguirem acabar com isso, colocando somente o ponto de vista deles, a gente vai estar sempre debaixo do cabresto deles. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, a gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa o seu comentário. É extremamente importante a gente entender qual é o seu ponto de vista. Sendo o seu ponto de vista, inclusive, contrário ao meu, não tem problema nenhum. Aqui embaixo o bate-papo está livre. Aqui não tem censura. É importante também que você compartilhe esse nosso bate-papo com outras pessoas, porque outras pessoas também precisam estar atentos ao que está acontecendo no nosso país. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.